Graça e paz a todos. Nós estamos aqui na Basileia e queremos compartilhar com vocês hoje sobre o tema. Estamos estudando sobre a velha e a nova maneira de viver. Isto consta no caminho, e hoje nós vamos falar sobre a falsidade e a mentira. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 16, diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É um dos 10 mandamentos deixados por Deus para o seu povo de Israel. Jesus ensinou que não deveríamos mentir contra alguém. O engano não é coisa de Jesus, não é coisa de Deus. A mentira é outro dos pecados mais generalizados de nossa sociedade, a tal ponto que a consciência de muitos cristãos tem se tornado insensível e debilitada com relação ao pecado da mentira. Existem muitas pessoas crentes que creem que não se pode viver sem mentira. É uma coisa que está sendo banalizada, a mentira. Uma coisa que está sendo tornada normal, entre aspas. Mas na verdade a gente sabe que não é normal. A mentira não é normal. Não vem de Deus. A mentira é covardia para não enfrentar a realidade. O homem se justifica ao mentir. Considera que as mentiras são piedosas ou por uma necessidade, ou ainda para evitar problemas maiores. São justificativas ilusórias e sem fundamentos, pois a falsidade e mentira são imorais e contrárias à conduta que Deus requer do homem. É a história de dizer, não, é só uma mentirinha. Na verdade, não existe mentirinha. Mentira é mentira. E o que é a mentira? É a manifestação contrária à verdade, cuja essência é o engano e cuja gravidade se mede segundo o egoísmo ou a maldade que encerra. Está proibida pelo decálogo divino, os 10 mandamentos, e um dos efeitos da conversão ao cristianismo é deixar de mentir. Na verdade, é abandonar a mentira. Lá em Efésios 4, 25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira direta existe, como a de Ananias e Safira, lá em Atos 5:4. Guardando-a, não ficava para ti, disse Pedro a eles, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esses desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Esse casal tentaram uma mentira para tentar enganar os apóstolos. E o Espírito do Senhor revelou isso a Pedro, e no final eles terminaram sendo fulminados, mortos por causa da mentira. Não existe só a mentira direta, né? Mas existem outras formas de mentira. Em algumas ocasiões se trata de meias verdades, né? Como Abraão disse de sua esposa Sara a Abimeleque. Está em Gênesis 20, 12. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. E no verso 12 diz: e na verdade ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Na verdade, amados, o propósito é sempre enganar. Pode ser também uma resposta evasiva, como foi o caso de Caim, que disse a Deus. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Gênesis 4, 9. Um silêncio como o de Judas pode ser também uma mentira, quando o Senhor o acusou indiretamente na última ceia. Está lá em João 13, 21 a 30. Ou toda uma vida enganosa também pode ser o engano. 1 João 1,6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os mentirosos irão para o lago de fogo,
Está em Apocalipse 21:8. Diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tanto a mentira como qualquer outra forma indireta de falsidade são pecados. Vejamos. A hipocrisia, o que pretende ou finge ser o que não é. É uma transcrição do vocábulo grego hipócrites, que significa ator ou protagonista no teatro grego. Os atores gregos usavam máscaras de acordo com o papel que representavam. E daí que o termo hipócrita chegou a designar a pessoa que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Justamente, hipocrisia é você demonstrar uma coisa que você na verdade não é. É mentira, é um engano. Deus proíbe e condena a mentira e a falsidade. Não devemos enganar, mentir, nem jurar falsamente. Está em Levítico 19, de 11 a 12. Lá em Mateus 5, 33 a 37, diz: outrossim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Deus destruirá o mentiroso. Está lá em Salmos 5:6. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Deus aborrece a mentira. Está em Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Pesos e medidas falsas são abominação ao Senhor. Está em Provérbios 20, verso 10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. É um engano através da balança, através de instrumentos de aferição, para tirar vantagem. Isso é abominação diante do Senhor. É mentira também. As mentiras corrompem o homem. Em Mateus 15, 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus 15, 18 a 20. A mentira manifesta a relação filial entre o homem e Satanás. Está escrito em João 8, 43 e 47. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. O engano é parte integral da profunda degradação do homem. Salmo 58, 13. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Devemos rejeitar a mentira. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. O engano faz a vida infeliz, mas Deus promete bênçãos e dias bons ao homem que fala a verdade. 1 Pedro 3,10 diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano.
Deus condena a hipocrisia. Está em Romanos 12:9. Diz assim a palavra: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Deus rejeita a religiosidade. Veja bem, Deus rejeita a religiosidade. Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Quem é o nosso exemplo de verdade? É claro que é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Não houve engano na sua boca. Está em Isaías 53:9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele veio ao mundo para ser testemunha da verdade. Está em João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E estamos no que é verdadeiro, Cristo Jesus. 1 João 5:20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Cristo, o Senhor, nos ordena a ser absolutamente verazes. Seja a tua palavra sim, sim, e não, não. Está preparando para si uma igreja sem mancha e sem ruga. Ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia, sem engano. Efésios 5:27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E como discípulos dele e parte do seu corpo, devemos ser absolutamente verdadeiros, francos, sinceros, honestos, honrados e verazes, ainda quando tenhamos de sofrer por sua vontade. Lá em Provérbios 19:22 diz: o que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que ser mentiroso. O povo de Deus aborrece a mentira. Está em Provérbios 38, diz: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. O povo de Deus rejeita quem pratica a mentira. Salmo 40, verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O povo de Deus ora para ser guardado da mentira. Está em Provérbios 13:5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Outra coisa, quais são os danos que provoca a mentira? A mentira anestesia a consciência do mentiroso, torna-o insensível à verdade. A verdade não penetra para uma transformação. A mentira vicia com mais facilidade, já que uma mentira conduz a outra mentira. Tem muita gente, inclusive dentro da igreja, que mente normalmente como se fosse normal mesmo, como uma coisa comum, mas não é. A mentira não é nada comum. A falsidade e a mentira são muito prejudiciais ao relacionamento entre os discípulos de Cristo. Cria a desconfiança, o receio, a incredulidade, a suspeita, destrói um ambiente de fé, de amor, de compreensão e estimula o ciúme. O Senhor nos ordena rejeitar a mentira em todas as suas formas. O falso testemunho, o engano, a hipocrisia, o fingimento, o exagero, a calúnia, a difamação, a desonestidade, não cumprir os tratos injustificadamente, fraude, falsificação em todas as áreas da nossa vida, lá, trabalho, comércio, igreja, autoridade, colégio, amizade,
etc. Existe até aquelas pessoas que dizem assim, mas uma mentira para o bem não faz, é pecado? É sim. Não existe mentira para o bem. Mentira é mentira. Os meios não justificam, não. Entendeu? Então nós precisamos realmente entender que princípios de Deus são inegociáveis. Mentira é mentira e verdade é verdade. A tua palavra deve ser sim, sim e não, não. E como se libertar da mentira e se corrigir? Em primeiro lugar, arrepender-se. Mudar de atitude e de mentalidade em relação à mentira e à falsidade. Rejeitar a mentira, eliminá-la da vida. Determinar obedecer a Deus em tudo e viver sempre na verdade. Disciplinar-se até cultivar uma nova atitude baseada na verdade. É preciso se disciplinar. Quem tem o vício de mentir tem que se disciplinar para poder anular, cancelar a mentira da vida. Outra coisa, além de arrepender-se, deve-se confessar o pecado. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda mentira é pecado e deve ser completamente confessado, esclarecendo a verdade com Deus e com a pessoa enganada. Muitas vezes é necessário ir à pessoa para poder explicar e pedir perdão à pessoa. Quando a mentira constitui um vício arraigado, a maneira de viver deve ser confessada ao seu mentor, àquela pessoa que lhe ajuda. Quando se tem confiança, às vezes não há confiança para isso. Então, quando não há confiança para você falar para o seu mentor isso, então você deve procurar o pastor da sua igreja. Porque entende-se que o pastor tem um voto de sigilo confissional de pecado, e então ele vai guardar esse seu pecado confessado, né, para o caixão. Entende-se isso, né? Mas infelizmente a gente vê que na prática às vezes não é assim. Mas se você confia no seu pastor, então confesse a ele, abra o seu coração e diga a questão da mentira, do engano, da fraude que você cometeu, alguma coisa assim, para que você possa se sentir liberto. A palavra de Deus lá em Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Arrepender-se, veja só, arrepender-se, confessar o pecado e, por último, receber um ensinamento, uma exortação. Está lá em Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Como este pecado afeta as relações entre os irmãos, somos responsáveis uns diante dos outros para corrigir, admoestar, ensinar e disciplinar. Que Deus abençoe a todos, que nos afaste desse pecado da mentira, que elimine de nós esse pecado da mentira, em qualquer forma, no fingimento, ou numa fraude, ou em meia verdade, ou no aumento, ou numa diminuição, mas que nós possamos estar livres da mentira, e que nós possamos estar andando na verdade com todas as pessoas. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nos livre, Senhor, da mentira, da fraude, do engano, Senhor. Que Tu possas estar nos avisando, nos mostrando, nos livrando, Senhor. E que nós possamos nos policiar, Senhor, para não mentirmos. E se acontecer, nós possamos imediatamente nos arrepender e confessar a Ti o nosso pecado. E se for preciso, confessar ao pastor, que possamos confessar também. Ó Pai, que Tu possas nos exortar, nos disciplinar, nos ensinar, Pai, a sermos pessoas retas, pessoas corretas e com a mente, o coração e a língua verdadeira. Que nós possamos ser pessoas verazes, que os nossos pés andem, Senhor, sobre um terreno plano e não um terreno esburacado, Pai. Em nome de Jesus,
nos abençoa, Pai. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a todos que nos acompanham pela internet, no Projeto Basileia. Nós temos a honra de convidá-los para a inauguração da congregação, a primeira congregação da Basileia, aqui em Olinda. Fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, número 72, na Curva do S, em Jardim Atlântico. A melhor forma de chegar é pela rua Regina Lacerda. Venha pela Regina Lacerda, em frente você vai encontrar a congregação do Projeto Basileia. Você e sua família tragam seus convidados, seus parentes, seus familiares, para juntos, domingo, estarmos adorando ao Senhor, juntos em comunidade. Que Deus te abençoe. Um abraço para todos e até domingo, se Deus quiser.